estamos de volta com mais uma edição do Egoncast. O tema de hoje é o papel do CEO na comunicação. Quem acha que o CEO tem um papel importante, senta que lá vai a história. O CEO na comunicação corporativa tem um papel fundamental. A gente, ao longo desses últimos anos, tem visto empresas que o CEO toma a frente da comunicação, conduz como um maestro, né? Não quer dizer que ele tenha que gastar muito do seu tempo com isso, mas ele tem que entender que a comunicação passa por ele, né? E se ela não passa por ele, ela não é estratégica. E a gente tem visto empresas em que o CEO nem acompanha a comunicação. Ele delega a um grupo de especialistas muitas vezes, mas ele não participa das tomadas de decisão e não participa do andar do trabalho. E a diferença é brutal. As empresas onde o CEO está à frente da comunicação, estrategicamente falando, elas obtêm um resultado muito melhor na mídia, nas redes sociais e junto aos colaboradores. Nas empresas onde isso não acontece, o resultado é bem inferior. Isso porque o CEO tem o olhar estratégico que as demais gerências não possuem, né? Elas não sabem exatamente o que conduzir do ponto de vista estratégico. Elas sabem fazer a coisa andar, a questão operacional, produz boletim, posta nas redes sociais, mas perde a oportunidade de usar a comunicação estrategicamente, né? A comunicação como uma ferramenta para levar a empresa onde ela quer chegar. E aí vocês vão me perguntar assim, mas como é que o CEO vai fazer isso? Porque ele não tem tempo, ele viaja muito, ele tem muitas demandas. Uma das saídas é criar um comitê ou um conselho de comunicação. Esse conselho de comunicação ajuda o CEO a criar um corpo, né? A gente chamaria aí de um time, né? De uma equipe que vai carregar esse pensamento estratégico, aliviando um pouco o papel do CEO, mas ao mesmo tempo vai atuar de uma forma educativa, né? E a gente poderia dizer até formativa para moldar o trabalho de comunicação. Então você pega esse conselho de comunicação para discutir temas que são relevantes de serem tratados na imprensa, nas redes sociais e nos outros canais. Esse conselho atua muito fortemente quando tem situações de crise, quando tem tomadas de decisão importante, por exemplo, nós vamos batizar um produto ou um serviço com um nome. O Conselho de Comunicação precisa discutir isso, não pode ser uma decisão isolada do CEO e muito menos uma decisão isolada da gerência de comunicação. Então esse conselho ele serve como um balizador, como um espaço de reflexão e ajuda muito nessa caminhada estratégica. Outra coisa que a gente recomenda é que o CEO tenha oportunidades de se aprofundar nos conceitos atuais de comunicação. Muitas empresas estão preocupadas em oferecer ao CEO e aos diretores, ao alto escalão, media training, né? Para capacitá-los, para dar entrevista, para capacitá-los eventualmente para a situação de crise, mas esquecem que o treinamento, né, que a formação para a área de comunicação, ela deve ir muito além disso. Vários conceitos mudaram nos últimos anos, né? A atuação da imprensa, quando a gente explica para um CEO como é que a imprensa funciona, como é que ela busca notícia, quem é esse profissional jornalista que está por trás de uma cobertura, né, de um incidente ou de um acidente, eles ficam surpresos, porque eles, como leitores e como telespectadores de mídia, eles não conhecem esse bastidor que nós, profissionais de comunicação, conhecemos. Então, desvendar um pouco essa comunicação, trabalhar bastante essa questão do compartilhamento da informação, do compartilhamento do conteúdo, do quanto você se doa nas redes sociais para você construir realmente uma base, é fundamental para que o CEO também se torne, na medida do cargo dele, do interesse dele, também um profundo conhecedor da comunicação e possa atuar estrategicamente, mas com conhecimento de causa, né? Como é que a gente percebe quando um CEO está preparado para essa comunicação estratégica? Primeira coisa, ele entende que a comunicação faz parte do negócio. Ela não é para impulsionar as vendas, ela não é para ser recrutada só quando as coisas vão mal, não é para parar quando o país está em crise, ao contrário. Comunicação é estratégica, faz parte do negócio e precisa sempre estar presente. Segundo aspecto que um CEO envolvido com a comunicação percebe:
Comunicação é investimento, não é despesa, né? Se ele já coloca a comunicação na conta da despesa, já vemos que falta um pouco de compreensão do papel da comunicação. A comunicação vai gerar negócios, a comunicação vai trabalhar a imagem, a comunicação vai aumentar a reputação, vai aumentar o valor da empresa, né? Vai aumentar o valor do próprio passe do CEO. Então, ela é investimento, ela não pode ser vista como despesa, né? Esse é um pensamento muito antigo. Outra coisa que o CEO percebe quando ele se envolve na comunicação, que a transparência é fundamental, né? Fundamental falando lá com hífen entre as sílabas. Por quê? Se você tenta construir uma comunicação falsa, uma comunicação artificial, no mundo de hoje, né, no mundo em que as pessoas gravam turbulência dentro da aeronave e postam antes da aeronave pousar, né, no mundo de hoje que um político banido por corrupção vai a um restaurante e o pessoal filma ele sendo vaiado e isso vai parar nas redes sociais, se ele não entendeu ainda que a comunicação precisa ser transparente, ele está muito fora do contexto atual, né? E ele coloca a empresa num sério risco ao achar que controla, manipula, né, e segura as mídias, né? Ninguém controla as mídias fazem o que elas querem e o pior, as redes sociais fazem em primeiro lugar, né? Eu sempre digo que as crises hoje nascem nas redes sociais, né? Porque se na imprensa existe um filtro da ética, da moral, né, o filtro do próprio jornalismo, nas redes sociais não existe, né? As pessoas postam o que elas entendem, né, e compartilham aquilo com uma velocidade que a gente nem acompanha. Então, não dá para achar que há controle da mídia e muito menos que há controle das redes sociais, né? É preciso, ao contrário, entender que a mídia continua forte, né? E eu acho que sempre vai ser forte. Quando a gente estuda a história da comunicação, quem faz cursos aí na graduação de comunicação, jornalismo, publicidade, estuda lá a história da comunicação, a gente vê que surgiu o rádio, achavam que o jornal impresso ia acabar. Surgiu a TV, achavam que o jornal ia acabar. Surgiu a internet, acharam que tudo ia acabar e ia só existir internet. E não, né? O que a gente vê hoje é que as coisas foram se integrando de uma forma e elas continuam extremamente fortes, né? Quando você tem um episódio de grande relevância, a audiência da televisão aumenta, os portais batem recorde de acesso e por aí vai, né? Então, entender isso, a força da mídia e o poder das redes sociais é fundamental. Por fim, um CEO que compreende a comunicação sabe que o público número 1 deles, né, da empresa, é o colaborador. O colaborador é o público mais importante, é o multiplicador mais essencial que vai ajudar a trabalhar a imagem da empresa. A empresa que informa ao mercado, ao mundo e depois conta para o colaborador está cometendo um pecado básico, né, mas infelizmente muito comum. E para encerrar, 2 dicas fundamentais para o CEO que quer ser estratégico. Primeira coisa é pensar que tudo muda muito rápido. O que a gente está falando hoje, em termos de comunicação, de postura, sobre redes sociais, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos vai ser muito diferente, né? Não vamos aqui fazer futurologia, mas certamente, se a gente olha para trás, a dinâmica, né, a velocidade de mudança tem sido muito rápida. Então, o que é fundamental? Se reciclar sempre. Ler, se informar, fazer cursos, né? Ter a mente aberta e pensar que a gente nunca sabe tudo. A gente tem que estar aberto para aprender, para ver o novo, para ouvir o que os jovens trazem, para olhar o mercado sempre com um olhar fresco, um olhar aberto, um olhar capaz de absorver o que está por vir por aí. Obrigado, gente, e até a próxima.